Selecionado para o Festival de Veneza, Frankenstein promete ser um dos grandes da próxima temporada de premiações. O longa do Guillermo del Toro, aliás, se bobear, vai ser o líder de indicações no Oscar 2026. Nesse novo vídeo aqui do canal, eu explico as razões do filme chegar tão forte para esse Oscar. Poucos nomes cresceram tanto no conceito da academia nos últimos anos como Guillermo del Toro. Tudo que o mexicano faz entra no radar da academia. Essa história começou em 2007, quando O Labirinto do Fauno foi indicado em 6 categorias, o maior número para uma produção fora de melhor filme naquela temporada. Venceu metade das disputas, todas nas áreas técnicas, mas perdeu para o alemão A Vida dos Outros em filme de língua não inglesa. Ainda assim, a fantasia rendeu a primeira nomeação individual ao Del Toro em melhor roteiro original. E cá entre nós, se tivessem 10 indicados a melhor filme naquela temporada, O Labirinto do Fauno certamente estaria entre os finalistas. De qualquer maneira, começou. Tudo que o Del Toro estava aprontando, a academia ficava de olho. Tanto é que Hellboy 2 conseguiu uma indicação ao Oscar em melhor maquiagem. A consolidação desse processo, porém, veio mesmo com A Forma da Água, a ficção científica sobre o encontro de opostos em meio a um mundo intolerante. Foi a fábula que Hollywood procurava para criticar Donald Trump e o seu discurso xenófobo aos imigrantes. Ao lado de um grande elenco e um brilhantismo técnico impressionante, o longa dominou sem maiores dificuldades o Oscar 2018, conquistando melhor filme e direção. O Del Toro foi o último da trinca mexicana formada pelo Alfonso Cuarón e pelo Alejandro González Iñárritu a ganhar a dobradinha no Oscar, melhor direção e melhor filme. Porém, dos três, foi o que melhor teve resultados na academia após essa conquista de A Forma da Água. Se o Iñárritu naufragou com Bardo e o Cuarón está afastado dos cinemas desde Roma, o Del Toro emplacou O Beco do Pesadelo em melhor filme no Oscar 2022. Foi uma indicação inesperada pelo fato do suspense ter tido um desempenho ruim nas bilheterias e a crítica não ter se empolgado tanto assim. A força do elenco e o prestígio do mexicano, entretanto, foram suficientes para ficar entre os finalistas. Melhor sorte mesmo ele teve na temporada seguinte com Pinóquio. O cineasta levou o estúdio a conquistar a tão cobiçada categoria máxima de animação, superando rivais tradicionais como a Pixar, Disney e a DreamWorks. Todo esse histórico torna natural que Frankenstein seja visto como um candidato forte ao Oscar do ano que vem. E a Netflix sabe disso, mesmo dispondo de muitos concorrentes pesados para a próxima temporada. Além de Frankenstein, a Netflix conta com Jay Kelly, dramédia protagonizada pelo George Clooney e Adam Sandler. Apesar do prestígio, o diretor Noah Baumbach nunca se mostrou tão confiável para ser o carro-chefe da Netflix no Oscar. A aposta deu errado 2 vezes com os Meyerowitz e Ruído Branco, enquanto Histórias de um Casamento não era a aposta principal do estúdio no Oscar 2020. Ali havia a concorrência interna pesadíssima de O Irlandês, do Martin Scorsese. Se Nouvelle Vague saiu bem tímido do Festival de Cannes e não me parece que vai ter força suficiente para chegar a melhor filme, melhor direção, a Netflix conta ali com 2 incertezas no momento. The Ballad of the Small Player, o novo filme do Edward Berger, que comandou recentemente Nada de Novo no Front e Conclave, que tiveram uma boa repercussão no Oscar, e também tem House of Dynamite, novo filme da Kathryn Bigelow, diretora ganhadora do Oscar por Guerra ao Terror. O filme da Bigelow vai estrear em Veneza. O filme do Berger estreia em Toronto, mas neste momento aqui não dá para cravar qual dos dois vai ser carro-chefe ou se conseguirão ultrapassar Jay Kelly e Frankenstein nessa dianteira da briga
pelo comando da campanha dos recursos que a Netflix vai ter para a temporada de premiações. E nessa briga do embate dentro da Netflix, Frankenstein tem ótimas razões para acreditar que pode pegar inúmeras indicações, inclusive ser o líder delas no Oscar do ano que vem. A superprodução deve ser nome certo na maioria das categorias técnicas. Frankenstein tem tudo para ser indicado em melhores efeitos visuais, direção de fotografia, com 2 vezes indicado Dan Laustsen, trilha sonora, novamente com Alexandre Desplat, som, design de produção, figurino e maquiagem e penteado. Se garantir essas categorias, são 7 indicações, e olha que eu nem falei de melhor montagem. Indo agora para as disputas principais, roteiro adaptado também é muito viável para o Guillermo del Toro. Vale lembrar, aliás, que ele já foi indicado 2 vezes como roteirista, todas em roteiro original, com O Labirinto do Fauno e A Forma d'Água. Dessa vez aqui, em adaptado, ele tem uma vantagem que você, até o momento, não tem ninguém que aparentemente chegou ali e cravou: eu sou favorito, eu vou ganhar, eu vou ser indicado. Tá tudo completamente em aberto. O Paul Thomas Anderson pode chegar forte com uma batalha após a outra, especialmente com a narrativa de ser mais uma oportunidade dele ser finalmente premiado. Cole Zhao com Hanet, Will Trace com Bugonia, a dupla Dana Fox e Winnie Hoseman com o desfecho de Wicked e o Scott Cooper com Springsteen também estão no páreo. Ainda assim, cá entre nós, é uma disputa totalmente viável para o Del Toro pelo menos ficar entre os 5 finalistas. O páreo vai ser um pouquinho mais complicado mesmo em melhor direção. Ali, o Joaquin Trier já garantiu uma das 5 vagas com um valor sentimental. Se 2026 repetir esse ano com 2 indicados vindos do exterior, o Kleber Mendonça Filho e o Jafar Panahi são grandes possibilidades. O Ryan Coogler chega forte com Pecadores, enquanto o John M. Chu busca a sonhada vaga com o encerramento de Wicked. Luca Guadagnino, Paul Thomas Anderson, Cole Zhao, Catherine Bigelow, Josh Safdie e Yorgos Lanthimos são outros nomes pesados que estarão no páreo. E aí entra uma estatística muito boa para o Guillermo del Toro. Nos últimos 10 Oscars, aquela produção que teve o maior número de indicações só não teve em uma ocasião o diretor indicado, que foi o Denis Villeneuve por Duna. Em todas as outras ocasiões, o filme mais indicado teve lá o seu diretor em melhor direção. Então, para o Guillermo del Toro, caso Frankenstein confirme e se torne o líder das indicações, o mexicano está muito próximo de mais uma nomeação na categoria. Já nos prêmios de atuação, Frankenstein está de olho em 4 vagas. Em ator coadjuvante, o Jacob Elordi é apontado pela imprensa norte-americana como uma possibilidade, fazendo um monstro do filme. Ganhador por 2 vezes do prêmio, o Christopher Waltz é outro que nunca pode ser ignorado. Já em atriz coadjuvante, a Mia Goth corre bem por fora, enquanto a grande chance mesmo reside no Oscar Isaac em melhor ator, buscando a tão sonhada primeira indicação da carreira. Até o momento, a imprensa americana não coloca nenhum dos 4 como uma possibilidade real nas categorias de atuação. Apenas coloca ali, às vezes em 8º, 9º lugar, mas bem longe de ter uma vaga mais próxima, né, de uma indicação provável. Não é o caso desse momento. E isso, caso Frankenstein de fato confirme ser uma produção muito forte, pode prejudicá-lo se for brigar para melhor filme. Neste século, somente 3 produções ganharam o melhor filme sem ter ninguém do elenco indicado nas categorias de atuação. Isso aconteceu com O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Quem Quer Ser um Milionário e também Parasita. De qualquer maneira, olhando apenas indicações, acho que Frankenstein deve ficar com uma das 10 vagas caso não seja uma bomba, um filme horroroso, o que não parece ser o caso. E o filme também pode contar com um grande momento do cinema de gênero lá no Oscar. A edição de 2018 foi chave para uma boa mudança que sinalizava maior espaço para o cinema de gênero.
Uma ficção científica como A Forma da Água vencer melhor filme seria algo impossível na década de 90 e nos anos 2000. E isso em meio a uma disputa que ainda trazia como concorrente o terror Corra, ganhador de melhor roteiro original naquela temporada. Depois disso, a Academia colocou duas produções baseadas em HQs também em melhor filme. Se a grandiosidade de Duna e do segundo Avatar os impuseram com muitas indicações, o Oscar 2023 surpreendeu totalmente ao consagrar uma ficção científica de multiversos completamente fora da caixinha, como era o caso de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O cenário ficou completo com A Substância, uma das obras mais improváveis por todo o seu gore a ser indicada a melhor filme. Essa mudança, é claro, se deve à internacionalização da academia, uma busca de maior diversidade, dando uma oxigenada no corpo votante do Oscar. E isso faz com que tanto Guillermo del Toro quanto Frankenstein encontrem um cenário muito mais favorável ao cinema de gênero do que ele encontrou com A Forma da Água lá em 2018. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve, ative as notificações aqui do canal. Eu volto sexta-feira com mais Oscar aqui no Cine7. A gente se encontra. Até lá, tchau.